Boa noite, gente rica. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Já chega compartilhando a live com todo mundo, que hoje a live tá boa demais. Já chega compartilhando com a galera. Hoje nós vamos conversar sobre como se reencontrar após o luto. Seja bem-vindo, Milber. Seja bem-vinda, Joyce. Hoje a gente vai conversar, já chega, a gente já vai compartilhando a live, que a live de hoje tá muito boa. A gente vai conversar sobre como se reencontrar após o luto. Como a gente conversou semana passada, seja bem-vindo, Dani. Bem-vindo, Rafael, Cida. Como a gente conversou, quem estava aqui na live da semana passada, o processo de luto não necessariamente é quando você perde alguém, todas as vezes que você passa por uma mudança brusca na sua vida, algum processo de perda. Então, como a gente vai conversar aqui hoje, como se reencontrar após perder a saúde ou perder a alegria, passar por algum processo brusco que te abalou, né? E fez com que você se desencontrasse de você mesmo. Seja bem-vinda, Paty. Seja bem-vinda, Neia. Chegou, não tinha falado dela ainda. Então já chega, já vai compartilhando, vou dar uns minutinhos pro pessoal chegando. E eu decidi fazer essa live porque na semana passada eu recebi a pergunta, né? E quando você se perde de você mesma, quando você passou por um relacionamento onde você, por vezes, fez sucessivas. Você se absteve de várias decisões e foi realmente se negligenciando e ali negando a você para poder permanecer naquele lugar e você acabou se perdendo de você mesmo. Seja bem-vinda, Sá. E aí, eu recebi essa pergunta semana passada, falei um pouco, mas eu fiquei com ela na minha cabeça. E essa semana eu tava conversando com o Sá, decidindo o que eu ia falar, né, nessa semana. E aí, Sá me falou, por que você não dá continuidade e conversa como que é o recomeçar, né, depois do luto? E aí eu vou hoje, tanto que eu já vou avisando que hoje a live vai ser bem vida real. Exemplos reais e práticos daquilo que eu fiz no meu processo. Já falei aqui algumas vezes, mas quem não sabe, eu passei por um processo depressivo em 2016 e uma das coisas, né, quando eu recebi essa pergunta, uma das coisas que eu lembrei foi justamente desse sentimento que eu tive, de não me reconhecer. E eu falei, tá, então vamos lá. Na época eu não sabia, gente, nada de ressignificação, não sabia de terapia, mas foi muito lindo que hoje, quando eu olho para trás, o quanto Deus me direcionou e hoje o choro é livre. Já quero avisar também. Que vai ser muito vida real. E eu fico muito feliz, né? Esse choro de hoje é um choro realmente de alegria, de muita felicidade, porque olhar para trás e ver o quanto Deus me direcionou nesse processo, justamente que hoje eu trabalho com isso e entendo como realmente o processo tem que ser esse, e hoje cientificamente eu entendo. Mas na época foi o Espírito Santo me direcionando mesmo, ele que é o dono, né, de toda a sabedoria. Então vou dar mais um minutinho pro pessoal ir chegando pra gente começar. Só mais um minuto, já chega, vai compartilhando aí para quem você sabe que precisa ouvir, quem você sabe que realmente está passando por um processo de transição, um processo de perda e precisa estar aqui, já vai compartilhando, que eu já vou começar. Então vamos lá, né? Quem quiser pode ir mandando nos comentários, interajam bastante. Eu amo quando a live fica bem interativa. Então, como eu estava falando, quando eu recebi essa pergunta semana passada, perguntando e quando você se perde de você mesmo. E aí eu me lembrei, depois que eu conversei com o Sai e decidi fazer a live, eu me lembrei exatamente do dia. Eu sempre fui uma pessoa que nunca fui de esquecer muita coisa, né? E eu, na época, não tava me enxergando, eu não enxergava que eu não tava bem, e minha mãe falava que eu tava desatenta, sinalizava algumas coisas, mas eu não aceitava.
E aí, eu lembro do dia que eu esqueci minha mala, aí depois eu cheguei em Santo Antônio e esqueci um monte de coisa, e eu lembro exatamente desse dia. O primeiro passo que eu quero falar aqui é: decida seguir em frente. Decida sair desse lugar onde você está, esse lugar de desesperança, esse lugar de tristeza, esse lugar que você não tá bem. A primeira coisa é decida seguir em frente, decida continuar a vida. E aí eu lembro exatamente desse dia, como eu estava falando, que eu orei e falei: Deus, eu não tô me reconhecendo, essa não sou eu. O que tá acontecendo comigo? Eu não quero continuar nesse lugar. E eu chorei muito nesse dia, mas foi o start. Então decida sair desse lugar de dor. Decida. O primeiro passo é a decisão. A gente já fez a live aqui. Se você não assistiu, volta lá, assiste o poder da decisão. E nesse dia, mesmo sem ter esse conhecimento, eu só decidi que eu queria sair daquele lugar. Que eu não estava me reconhecendo. E eu não queria mais continuar naquele lugar. E aí, o segundo passo, para quem passou por um processo de luto, quem acabou um relacionamento ou perdeu um emprego, a segunda coisa é: se afaste das memórias temporariamente, né? Por um tempo, que aí esse tempo vai ser muito determinado pelo seu processo. Como a gente falou semana passada, tudo é muito individual, então não dá para eu definir exatamente quanto tempo vai ser o seu tempo. Mas a primeira coisa, se afaste das memórias. Então, quando você termina um relacionamento, ou quando alguém, algum parente seu, ou uma pessoa morre, a primeira coisa é se afastar dessas memórias por um tempo. Eu lembro que quando o meu tio faleceu, eu realmente fiquei surpresa e vi o quão corajosa minha tia foi. Porque a gente chegou do hospital, ela já foi guardando as fotos, já foi mexendo nas coisas dele. Era o tempo dela, ela foi super rápida, nem todo mundo é assim. Então ela foi tirando as coisas dele do guarda-roupa, escondendo as fotos, porque ela era o processo dela. É você se afastar por um momento para você não ficar se lembrando o tempo inteiro daquilo. Então, se você terminou um relacionamento, deixa de seguir essa pessoa, para de falar, esconda foto, coisas que te remetem a essa pessoa, sabe? O emprego, a mesma coisa. Porque todas as vezes que você olha um objeto que te lembra do seu luto, você vai ficar sofrendo o tempo inteiro. Então, tira da sua visão. Aquilo que não é visto não é lembrado. Isso é muito verdade. E como eu falei, cada um tem o seu tempo. Especificamente falando, né, de quando você perde um ente querido, tem gente que tem meus outros primos de São Paulo na mesma semana também conseguiram tirar as coisas da minha tia do guarda-roupa e tudo, mas conheço outros parentes, outras pessoas que demorou um ano para poder abrir um guarda-roupa e mexer nas roupas e mexer nas coisas. Mas é importante esse processo de você tirar do seu campo de visão por um tempo para você dar aquele respiro. Então, primeira coisa, né? Decidir sair desse lugar. Decidir seguir em frente, na verdade. Segunda coisa, tirar, né? Se afastar das memórias temporariamente. E aí, o terceiro foi algo que realmente foi muito de Deus no tempo que eu estava no meu processo de luto, né? De luto, de perda, não necessariamente de uma pessoa, como eu falei semana passada, era recitar a palavra. Quem já foi na minha casa lá em Santo Antônio, até hoje é assim, se você chegar lá vai ter versículo espalhado por toda a casa. Então, a palavra de Deus, na realidade, palavras de esperança. Se você é cristão, eu te aconselho a realmente escolher versículos bíblicos específicos que te tragam esperança, que te tragam realmente essa lembrança de que Deus é bom e de que coisas melhores estão por vir. Espalhe pela sua casa. Se você não é cristão, escolha palavras de esperança, frases realmente de pessoas que sejam importantes para você e espalhe, deixe no seu campo de visão coisas que vão alimentar a sua esperança. Eu lembro que um versículo para mim nunca fez tanto sentido, e foi quando eu realmente tive essa compreensão desse versículo de Romanos 8:28. Foi durante esse meu processo, porque a gente fala, tudo coopera para o meu bem. Quando eu quero que uma coisa boa aconteça, ou quando as coisas estão fluindo com naturalidade, é muito fácil eu falar, não, tudo coopera para o meu bem, tudo coopera para o meu bem. Mas o versículo fala que todas as coisas, são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E na sequência ele vai falando que o propósito da gente é sermos irmãos mais novos de Jesus. Então, se você realmente
é cristão, se você fala que acredita na Bíblia, recite esse versículo lembrando que tudo coopera para o seu bem. Essa dor, esse sofrimento, tudo está cooperando para o seu bem. Não tem como eu acreditar na parte da Bíblia só naquilo que me convém e não acreditar na outra parte. É isso que vai te trazer esperança. É você colar e lembrar toda hora. Não, todas as coisas estão cooperando pro meu bem. Essa dor, ela tá cooperando pro meu bem, mesmo que eu não compreenda como. Mesmo que eu ainda não saiba. Mesmo que eu ainda não consiga ver por detrás do muro, por detrás da dor. Eu sei que ela tá cooperando pro meu bem. Outro versículo que eu tinha também é que os pensamentos de Deus a nosso respeito são sempre de paz. Jeremias... Eita, esqueci o versículo, gente, mas depois vocês pesquisam. Acho que é Jeremias 28. Que os pensamentos de Deus, eles são sempre de paz, não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Quando Deus disse isso para o povo de Israel, eles estavam indo para o cativeiro, a vida deles estava toda destruída. Eles estavam se tornando escravos. E Deus estava dizendo que os pensamentos dele eram de paz. Então, mesmo que hoje seja dor, mesmo que hoje seja desestabilização, mesmo que hoje Deus esteja aí, tá tudo abalado em você, os pensamentos dele são de paz e não de mal. Porque a gente não sabe qual o caminho que ele vai nos levar para o fim que nós desejamos. Às vezes a gente tem plano, às vezes a gente tem um sonho. E a gente não sabe o que a gente vai ter que passar, quais as situações para a gente se tornar a pessoa que Deus nos criou para ser. Então, o caminho a gente nunca vai saber. Mas, assim, é você confiar que você tá indo, né? O pensamento dele é de paz, você tá indo pro fim que você deseja. Mesmo que você não entenda o porquê que você tá passando por isso, mesmo que você ainda não entenda qual é o propósito. Como eu falei aqui, nessa época, eu nem fazia ideia. Eu entrei na faculdade dizendo que eu queria fazer geriatria. E quando eu passei por todo esse processo, eu fui me encontrando na área da saúde mental. E hoje eu trabalho já com isso, ainda não me formei em medicina, mas já quero dar seguimento nessa área. Mas é você realmente entender que nunca que eu imaginei que o pior momento da minha vida, o momento que eu estava mais confusa, que tudo parecia, sabe, não fazer sentido algum, me levaria justamente para o melhor momento da minha vida que eu vivo hoje. E, sabe, como eu falei, hoje o choro é livre aqui. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, Deus, nunca faz tanto sentido o caminho que o Senhor me levou a trilhar, mas naquela época eu não fazia nem ideia. Então, é você lá na frente, você vai conseguir olhar para trás e falar, hoje, essa quarentena foi de muita gratidão, de agradecer por cada processo. Cada processo que me fez realmente afirmar aquilo que eu queria, que me fez realmente me levar para o momento que eu vivo hoje. Mas você não sabe, no momento que você tá com dor, você só quer arrancar a dor, você só quer passar aquele processo. Então, quando eu digo que coloque palavras de esperança, porque não fuja do processo. Permaneça, mesmo que esteja doendo, não fuja do processo. Vamos continuar. Então, esse primeiro ponto, não vou ficar relembrando todos, eu vou pro terceiro, depois eu faço a revisão de todos. Terceiro ponto, que foi, né, recite as palavras de esperança. Quarto ponto, e aí tô contando, né, o processo que Deus me levou a fazer e que hoje faz todo sentido para mim, como eu disse. Visite, depois que a gente passa o segundo ponto lá de você se afastar das memórias e por vezes se afastar de lugares, de pessoas que vão te remeter muito ao seu momento de perda, ao seu luto, vai chegar no momento de você se expor a esses lugares, a essas memórias e você ressignificar, porque você vai voltar no mesmo lugar, com aquelas mesmas pessoas e construir novas memórias. O Augusto Cury, ele fala muito disso, que você não tem como simplesmente fechar uma janela killer, que ele fala, uma janela traumática, um evento traumático na sua mente. Você tem que construir várias janelas light ao redor para sufocar aquele momento. Então você constrói novas memórias boas ao redor, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas que antes eram sinônimo de dor. E você vai ressignificando. Eu lembro que tiveram datas muito significativas para mim em 2016 que eram memórias muito dolorosas. E foi incrível como tanto em 2017 quanto em 2018, nas mesmas datas, Deus me levou para o mesmo lugar, para a mesma cidade, com as mesmas pessoas.
E eu lembro que na época eu nem sabia, como eu disse pra vocês. Mas como eu falei na semana passada, se eu sei que eu vou, que é algo que eu vou ter que passar, eu prefiro passar logo pra me recuperar logo. E quando surgiu o convite de estar, né, na mesma cidade, com as mesmas pessoas, eu falei, Deus, eu não vou fugir. Eu vou para essa cidade, eu vou estar nesse lugar e eu vou construir uma memória positiva, porque vai ser isso que eu vou lembrar. E tanto em 2017 quanto em 2018 foi bem característico que na mesma data eu estava na mesma cidade, com as mesmas pessoas, construindo novas memórias. Então hoje, quando eu lembro da data, não é uma coisa ruim que eu lembro da parte boa, eu lembro como Deus estava me levando nesse processo de cura. Então, por mais. Só que cada um, como eu falei, cada um vai ter o seu tempo. Quanto mais você demorar para se expor, mais tempo o seu processo de cura ele vai demorar, porque vai ser necessário essa exposição. Eu sempre falo que o processo de mudança, o processo de cura, ele não é simples, não é fácil, é extremamente desafiador, porque você vai ter que colocar o dedo na ferida para limpar e passar por esse processo para colocar remédio. Então você vai ter que se expor às mesmas pessoas, aos mesmos lugares. Claro que você vai vindo até onde você vai aguentar. Como eu falei, não existe regra, né? Cada pessoa vai ter o seu tempo. Mas vai chegar um momento que você vai ter que se expor. E vamos pro quinto ponto. Quinto ponto. Revise. Revise suas prioridades. Revise seus relacionamentos. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você não queira voltar a ser a mesma pessoa que você era antes dessa perda, antes dessa dor. Você nunca mais vai ser. E nem deve, nem precisa, porque a palavra fala que crescer e multiplicar-vos. Nós somos seres que fomos criados para o crescimento, para vivermos de forma dinâmica. Então não queira permanecer sendo a mesma pessoa. Trabalhe para que você realmente cresça em cima dessa dor. Então, no momento de crise, no momento de perda, no momento de luto, é o melhor momento para a gente reconhecer quem são as pessoas que a gente vai querer manter por perto. Quem eram aquelas pessoas que você tinha enquanto prioridade na sua vida, que você ouvia a opinião e será que agora faz sentido? Quem foram as pessoas que permaneceram ao seu lado, que realmente estavam ali para você no seu momento de perda, no seu momento de luto, no momento que você não estava bem? Quem foram essas pessoas que contribuíram? Por que eu falo tão importante você se atentar a isso? Porque depois que você sair desse processo, você vai se lembrar de quem você vai permanecer, de quem você vai querer ao seu lado, quais são os relacionamentos que valem a pena manter, quais são as opiniões que valem a pena você levar em conta. Porque você já sabe que se algo der errado, se você cair de novo, quem é que vai estar com você? Então, nesse momento, analise bem quem são as pessoas que você vai querer manter. Quem são essas pessoas? E quais as prioridades você está dando para essa pessoa na sua vida? Para essas pessoas, para esses ambientes? Então, analise nesse momento de crise. Porque depois que você sair da crise, você vai se lembrar e você vai, tá, beleza. Quem que eu vou realmente levar a opinião em conta? Porque se acontecer algo diferente na minha vida, se eu precisar, com quem que eu vou poder contar? Porque às vezes a pessoa, você tá realmente se importando com a opinião de alguém ou querendo, né, ser aceito por alguém, que no momento que você não tiver nada para dar para essa pessoa não vai permanecer na sua vida, essa pessoa vai te ignorar e você vai ter que passar pelo seu processo de dor sozinho. Ou a pessoa vai aparecer só para te julgar. Então, nesse nada melhor do que um momento de crise, um momento de luto para você analisar quem vai estar do seu lado e quem você vai querer do seu lado depois que você passar desse processo. Certo? E vamos pro sexto ponto. Não tome grandes decisões precipitadamente. Isso aqui é realmente fundamental. Por quê? Quando você está no seu processo de luto, por mais que você tenha decidido, por mais que você esteja no processo de cura, ainda está doendo. Então, muitas vezes a sua dor vai querer tomar decisões que você depois você vai se arrepender. Então, não tome grandes decisões. Claro que, assim, existem coisas que você não vai poder adiar, mas aquilo que você puder adiar. Eu lembro que, na época... Deixa eu só ver. Rosinalva tá falando aqui. Verdade, Rosinalva. É extremamente desafiador você abrir mão das pessoas
que a gente gosta, mas que não tem reciprocidade. Mas é essa questão, é avaliar a prioridade. E vai valer a pena? Porque você pode, a gente está sujeito a tudo na vida. Você não sabe se você vai passar por outro momento de luta, outro momento de perda. Você vai querer essa pessoa que você não pode contar na sua vida? E passar pela frustração de ver essa pessoa não estando para você lá na frente? Gente, seja bem-vindo quem tá chegando. Então, continuando. Sexto ponto, não tome decisões precipitadamente. Eu lembro que na época que eu tava assim, eu fiquei em dúvida em relação a tudo e uma das coisas era a respeito de medicina. Eu falava, eu fiquei em dúvida se eu queria ou não o curso, mas era só a minha dor gritando. No momento que eu melhorei, eu sempre quis medicina e realmente é uma coisa que faz parte de mim, faz todo sentido pra mim. E naquele momento era só a minha dor gritando ali. Então, não tome decisões precipitadamente, porque você pode se arrepender no momento, só, você tá confuso, você não tá no seu melhor momento. Então, aquilo que você puder adiar de decisão, adie. Boa noite, Lu. Miriane, bebê que chegaram, Luciano, ó. Sétimo ponto. Isso eu li essa semana, ou ontem, tava lendo, né? Viva o agora. E porque muita coisa a gente sofre por conta do passado, e o passado ele não vai voltar mais, a gente não tem como mudar nada do passado. Mas também, isso era o que uma coisa que eu fazia demais, meu Deus, e exercito todo dia para não fazer, é viver no futuro. É você estar o tempo inteiro projetando pro futuro, vivendo em função daquilo que ainda vai acontecer, porque, se eu ganhar isso, se amanhã for assim, eu vou ser feliz. E você fica só jogando a sua vida pro futuro, mas o futuro não nos pertence. A Bíblia, Jesus disse isso, a gente não tem controle das nossas vidas, a gente só tem controle do agora. E saber que é hoje, eu tenho que viver hoje. Eu não tenho que ficar pensando, ai meu Deus, e se amanhã eu não conseguir permanecer no processo? E se amanhã eu desistir? E se amanhã eu cair no mesmo erro? Não, foca hoje. Nos Alcoólicos Anônimos, né, eles falam, é um dia de cada vez, e realmente é um dia de cada vez. Você vence hoje. Não se preocupe se amanhã você não vai conseguir. Se preocupa hoje em vencer o hoje. Não, eu consegui ficar bem hoje. Eu amanheci, consegui exercitar ali domínio próprio, consegui realmente perseverar no meu processo de estabilidade emocional e eu consegui vencer hoje. A gente só tem o agora. E amanhã, às vezes amanhã você não sabe nem se você tá vivo, se você tá sofrendo pelo amanhã. Eu lembro. Assim, existem momentos na minha vida que eu fico muito no futuro e aí eu fico me lembrando dessas coisas, porque ao mesmo tempo a vida ela nos traz essas situações o tempo inteiro. Eu lembro que eu tinha tido uma conversa bem assim com meu primo, falando, né, que a gente só tinha um hoje, que a gente não sabia os caminhos que Deus ia nos levar e que a gente tinha realmente que viver com propósito hoje, porque amanhã a gente não sabia o que ia acontecer. E aí eu lembro que no dia seguinte eu passei o dia inteiro na piscina, eu tinha um monte de coisa pra fazer, mas eu passei o dia na piscina, não tava afim. E aí de noite eu resolvi sair com minha prima, a gente saiu, fomos comprar um monte de coisa, que era Black Friday, voltamos pra casa, e quando a gente chegou em casa a gente decidiu sair de novo. Aí quando a gente saiu pra comer um acarajé, no fim das contas nem achou esse acarajé. E quando a gente tava voltando pra casa, do nada um cara atravessou na frente do carro e atirou no retrovisor. Eu lembro que não deu nem tempo de eu sentir medo, porque eu tava mexendo no celular. Quando eu levantei, o cara já tava. Eu só vi o cara com a arma apontada. E eu só abaixei. E foi um momento que eu falei, meu Deus, ia morrer que nem ia ver. E aí, quando a gente chegou em casa, ele só acreditou porque ficou o tiro, a marca, né? A bala passou exatamente no retrovisor da minha prima. E aí eu falei, já pensou? Ainda bem que eu tinha passado o dia inteiro na piscina, porque se tivesse morrido, tinha muito feliz. Mas a gente só tem o hoje, a gente não sabe do amanhã. E a gente às vezes sofre tanto pelo amanhã, sofre tanto por algo que ainda vai acontecer, a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo. Então, viva o agora, você só tem o agora. O oitavo passo. Gente, fala aqui pra mim como é que tá pra vocês, que eu tô aqui fazendo acelerado, mas seja bem-vindo aí que tá chegando. Me fala aí como é que tá. Vocês estão acompanhando? Como é que tá sendo aí?
Vou continuar aqui. Então, oitavo passo. Se abra para o novo. Isso é tão importante, como eu falei lá atrás, né? A gente vai ter que se expor aos antigos espaços e pessoas, mas esse passo é extremamente importante. Como eu disse, né? Deus foi me levando nesse processo e foi realmente um ano que eu falei que eu decidi experimentar coisas que eu nunca tinha experimentado, eu realmente me abri para o novo. Porque situações, e são nas mínimas coisas, gente. Quando a gente não consegue simplesmente deixar de pensar em algo, nosso cérebro, a gente tem que mudar os focos. Então, eu não tenho que, se eu ficar pensando em não pensar, eu tô pensando naquilo. Então, eu vou simplesmente acrescentar novas coisas à minha vida, de forma que as velhas, aquilo que dói, simplesmente vão diminuir. Como elas vão sair de foco, automaticamente essa dor ela vai diminuindo. Então, você vai se permitir ir a novos lugares. Gente, nas mínimas coisas, se você tem o costume de passar só por uma rua, vai e passa por outra. Se você só pede um tipo de pizza, um sabor de pizza, experimente pedir um sabor diferente. Experimente fazer coisas que você nunca fez. Eu lembro que eu falei até no de solidão sobre isso, o quanto Deus foi me chamando para me falando que eu precisava viver experiências que eu nunca tinha vivido. Então eu fui a um show sozinha, nunca tinha ido a um show sozinha, fui a um show sozinha. Eu nunca tinha ido ao cinema sozinha, fui ao cinema sozinha. Eu não gostava, e isso é importante a gente falar, né? Por que que a gente ia analisando o porquê das coisas. Eu sempre dizia que era muito depressivo sentar na mesa de restaurante para comer sozinho, quando na verdade era uma questão de não gostar da minha companhia. A partir do momento que eu iniciei esse processo de gostar de estar, eu comecei a gostar de ir a lugares sozinha. Então eu ia para o restaurante, adorava, experimentava com novas coisas e comecei a gostar de coisas que antes eu dizia que eu não gostava. E isso é uma das coisas que é muito boa para você ensinar sua mente a se abrir para o novo. Eu comecei a experimentar um monte de coisa que eu dizia que eu não gostava, sem que eu nunca tinha comido. Tanto que eu falo pra todo mundo, eu descobri que eu era boa de boca nesse processo, porque eu dizia que eu não gostava de dobradinha. Ah, não, dobradinha, Deus me livra. E aí eu lembro de um dia que eu cheguei no restaurante e eu vi um feijão branco e tal, e eu nem vi que tinha bucho nem nada. Eu peguei, botei no prato a parte do feijão branco e tudo, e peguei as outras coisas, tocar comendo. Aí minha colega falou assim, mas isso é dobradinha. Eu falei, não é dobradinha não gosto de dobradinha. Como é que eu peguei dobradinha? Não é dobradinha não, é só feijão branco. Aí quando ele chegou no caixa aí, ó, isso aqui era dobradinha, né? Ele era dobradinha. Eu falei, gente, aí, ó, descobri que eu gostava de dobradinha. Eu nunca tinha comido, porque era cheio de nojinho. Então, um monte de coisa que eu comecei a experimentar. Eu lembro que eu veio sair com minha prima, fui comer. Ela falou, farofa de miúdo. Eu falei, farofa de miúdo. Esse trem deve ser ruim demais. Aí quando eu comi o negócio, gostei. Eu falei, gente, ó pra isso. A pessoa dizia que não gostava de um monte de coisa, sem nunca ter experimentado. Então, tudo faz parte do processo. O seu cérebro ele está aprendendo que você está disposta a tentar novas coisas, que você está aberta para receber novas coisas, receber coisas boas, porque coisas que às vezes você nunca experimentou, coisas que às vezes você nem teve essa experiência, você já está se negando a testar, se negando a tentar. Porque depois que você tentar, aí você decide se vai fazer sentido ou não. Talvez você tente uma coisa que seja completamente diferente de você, que não faça o menor sentido pra você, e você descubra que realmente aquilo não faz sentido. Mas você pelo menos se permitiu. Então, é você ir ensinando a sua mente que você está aberta para o novo, está aberta a receber coisas boas, coisas diferentes daquilo que. Porque pra gente ter um resultado diferente, a gente vai ter que experimentar coisas diferentes. Então, tudo vai contribuindo no processo. Tô rindo aqui todo mundo. Muito eu, tá vendo, gente? Muito. O que eu já paguei o que eu já paguei minha língua só nessa quarentena, nem tá no gibi. E aí, vamos pro nono. Pro nono ponto que aqui eu vou fechar e vou liberar para vocês comentarem. Experimentar duas vezes até chegar a uma conclusão. Verdade, Rosinalva. Verdade. Até porque se você experimentar em tempos diferentes da sua vida,
você vai ter experiências diferentes. Talvez se você experimentasse há um tempo atrás, hoje, antes você gostava, hoje não gosta mais. Eu, pelo menos, tive coisas que eu tinha essa mania de comer muita coisa. Comia uma coisa até enjoava daquilo e não aguentava mais nem olhar. E aí, só anos depois, que já tinha até esquecido o sabor, aí eu tento de novo. Mas vamos pro nono. Então, o nono, e aqui eu quero dar esse último, que é desista de desistir. Eu li no livro no Nick, Uma Vida Sem Limites, que ele, é porque o sobrenome dele é bem complicadinho, é um sobrenome sérvio, mas enfim. Ele que não tem os braços e as pernas, e ele fala muito disso, de você não desistir. Ele tinha tudo. Ele nasceu sem os braços, nasceu sem as pernas, ele tinha tudo para poder se limitar na vida. Mas ele decidiu fazer daquela dor, fazer da frustração que ele passava, desafios para ele realmente. E hoje ele casou, tem 4 filhos, se tornou um palestrante internacional, coisas que muita gente que tem braço e perna nunca fez, lugares que ele foi que ninguém nunca foi. E ele transformou aquilo que seria a maior deficiência dele justamente na maior capacidade que ele tem. Porque onde ele chega, as pessoas só de olharem para ele, as pessoas já são tocadas. Só de olhar você já sabe que ele superou e ele tá ali palestrando. Ele é um exemplo de superação ambulante. E essa semana também eu assisti o TED do Edgar Rueda. Nunca imaginava a história dele, que veio realmente da extrema pobreza e ele vai contando o quanto ele faliu, não sei quantas vezes, por habilidades que lhe faltavam e o quanto em tempo inteiro ele resolveu crescer. E ele decidiu crescer, porque a questão é você não desistir. Então, todas as vezes, eu ia falar isso até no Viva o Agora e Um Dia de Cada Vez, esse processo ele não é linear. Vão ter dias que você vai estar super bem, vão ter dias que você realmente vai estar superando, mas às vezes você passa uma semana bem produzindo e crescendo e se sentindo diferente, mas aí do nada você tem uma recaída ali, você vai passar um dia chorando porque você se lembrou, porque doeu demais, e aquele dia você amanheceu e tá doendo mais do que nos outros dias, e tá tudo bem. E você vai chorar aquele dia, você vai viver aquele luto, e no dia seguinte você continua. Porque não é linear, você não vai precisar estar bem todo mundo, você não é obrigada a seguir essa sequência que eu falei aqui. Vão ter momentos, como cada pessoa é uma pessoa, vão ter momentos que você vai ter a sua recaída e o importante é você não desistir. Com certeza, tiveram dias que foram mais difíceis, às vezes você passa, eu já tinha crescido muito, mas agora quando chegou a pandemia, vem assim um monte de gatilho. Eu lembro da semana que teve uma reunião do colegiado da minha faculdade. E aí decidiram que não ia mais voltar esse ano mesmo. Mas o que mais me tocou, pra quem sabe, eu sou muito agoniada com essa questão de tempo, de acelerar as coisas. Então, assim, naquilo que eu posso, eu acelero os meus processos. Mas tem coisas que não fazem parte do nosso controle. E eu lembro que quando meus colegas botaram a conta que já tinham quase 2 anos só de atraso, só de greve, de tudo. E aquilo me deixou, sabe? Eu fiquei a semana inteira fazendo 1000 técnicas pra limpar. Foi até na semana da live da limpeza do subconsciente, porque aquela semana foi de muita limpeza pra mim, porque vão ter semanas que vão acontecer novas coisas. Às vezes você tá sofrendo o luto de uma coisa e surge uma nova perda, surge uma nova situação. E aí? Sabe? Você vai ter que passar pelos processos. Como eu falei aqui, eu passei. Na semana passada eu tive a experiência, né, de estar muito próximo na época que meu tio faleceu, meu tio avô. E aí eu lembro que, como eu falei, você nunca vai ser a mesma pessoa. E aí vão ter situações que vão te levar para aquilo, vai estar te curando, mas vai estar ali te lembrando o tempo inteiro. E eu fiquei a semana que ele ficou na UTI e tudo, e ele faleceu, e eu lembro que aí, quando o meu semestre acabou, quando voltou o semestre, os assuntos, justamente das primeiras semanas de aula, foi sobre exatamente o mesmo quadro clínico que ele tinha passado. Então, a cada aula era ficar aqui naqueles flashbacks de lembrar, porque enquanto eu estava tendo a minha aula, eu estava lembrando tudo que eu tinha visto, participado das discussões com os médicos. Então,
tá te lembrando ali. E só que é você transformar tudo em aprendizado. Porque, como eu falei, você nunca vai ser a mesma pessoa depois da perda. Então você vai ter que aprender a transformar tudo isso em aprendizado. E aí eu tava ainda processando esse luto do meu tio. Exatamente um tempo depois, uma outra tia-avó adoeceu também. E eu lembro que quando eu recebi a ligação, eu falei, minha mãe tá muito parecido. Ah, para, que tá muito parecido. E eu lembro que eu já tava com minha passagem comprada pra São Paulo e eu falava, ai meu Deus, eu não acredito que isso vai me levar pra uma situação tão parecida assim. E foi exatamente, gente, foi realmente muito parecido. E eu falava, meu Deus do céu. Eu falava, se o senhor tá querendo me ensinar uma coisa, eu vou ter que aprender. E a gente nunca você é a mesma pessoa depois. Mas o que a gente vai aprendendo, né? Como eu falei, comecei a live falando de que eu decidi fazer porque eu passei. Quando me fez. Quando eu recebi a pergunta, e quando você se perde de você mesmo? Era exatamente esse sentimento que eu tinha em 2016. Eu não me reconhecia. Eu não me sentia completamente perdida de mim. Mas exatamente aquele lugar de dor e todas as outras situações que aconteceram depois disso me levaram justamente para hoje, para quem eu sou hoje, para o melhor momento da minha vida. Se hoje eu consigo trabalhar enquanto terapeuta e me conectar com outras pessoas, é porque eu tenho cicatrizes, situações que me fizeram. Se eu conseguir fazer esse passo a passo aqui e trazer para vocês, é porque, como eu disse, aí eu choro, né, gente? A pessoa. Eu vou fazer uma live aqui só sobre traços de caráter. Mas já vão lembrando aí que oral chora. Eu sou oral, então eu choro. E aí, eu fiquei lembrando e agradecendo tanto a Deus. Eu falei, Deus, quando o Senhor falou isso comigo, eu nem imaginava. Eu só estava decidindo enfrentar aquilo que estava me doendo. E o Senhor estava me ensinando como que eu ia ressignificar. O Senhor estava me levando no meu processo de cura. Então, é muito lindo. E hoje, quando eu olho para trás, eu fico tão feliz e tão agradecida, é sério. Porque, como eu disse, o momento de maior dor me trouxe para um momento de maior alegria. Hoje eu sinto a alegria imensa de trabalhar com o que eu trabalho. De ver pessoas, por vezes, entrarem no meu consultório e sair dizendo assim, isso aqui foi libertador para mim. E sair com um semblante completamente diferente. E eu tenho certeza que o Thiago Brunelli fala disso, né? Que as pessoas, elas se conectam com sua dor, elas não se conectam com aquilo que você passou de feliz. Porque é o seu processo. Então, é você saber que, olha, eu tive nesse lugar e é possível. E é isso que eu quero dizer. Não desista do processo. Não largue o processo. Vale a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena passar por todo o processo. Hoje meu choro é realmente de alegria. De muita alegria. Por saber que Deus me ensinou tanto. Se você me perguntasse há 2 anos atrás, eu só queria arrancar aquela dor. Eu não queria passar por processo nenhum. E eu perguntava a Deus, por que isso não acelera? Se eu quisesse, amanhã você já mudava. Já mudava tudo em minha vida. Por que isso não acelera as coisas aqui pra mim? Mas hoje eu entendo. Hoje eu consigo enxergar que tudo aquilo estava construindo partes de mim. Que hoje me tornam quem eu sou. E que estão me levando, mesmo que eu não entenda. Mesmo e eu não preciso entender o como. Eu sei que ele tá me levando pro caminho que eu desejo. Eu sei que ele tá me levando pro meu sonho, porque mais importante que a promessa, mais importante que os planos que ele tem, é quem eu tô me tornando nesse processo. E lembre-se todos os dias que sempre há um amanhã. Sempre há um amanhã. A palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Que grande é a sua fidelidade. Então lembre, repita isso para você quantas vezes forem necessários. Como eu disse antes, cole por toda a sua casa. Eu colava pela minha casa. Eu colava, se entrar lá hoje ainda tem, porque eu só mudei os versículos. Com cada fase do processo vai pedir um versículo, você vai trocando. Então, não largue o processo, porque vale a pena. Vai se tornar uma cicatriz e você vai olhar para trás e você vai se lembrar. E você vai entender por que você passou por aquilo.
Ou não, a gente não sabe, né? Não existem garantias. Mas eu ainda coloquei aqui. Mas, como dizia Gonzaguinha, né? Mas e a vida? E a vida o que é, né? Sempre desejada, mesmo estando errada. Ninguém quer a morte. Até as pessoas que às vezes tentam suicídio ou acabam realmente se matando, elas só estão querendo calar aquela dor. Elas estão querendo se livrar daquela dor. Então, escolha realmente viver e sabe o que passa, tudo passa. E lá na frente você vai olhar e você vai falar: ainda bem que eu permaneci no processo. Ainda bem que eu não larguei, eu não desisti, porque a misericórdia do Senhor me sustentou. Ela se renovou a cada manhã e eu fiquei me lembrando todos os dias que estava cooperando para o meu bem, estava me tornando mais parecido com Cristo. E eu consegui realmente me tornar a pessoa que Deus me criou para ser, a responder às expectativas dele a meu respeito. Porque quando as pessoas olharem para a gente, o que elas vão ver? Porque um discurso pronto, um discurso bonito é muito fácil. Mas cadê suas cicatrizes? Então, tudo passa. Há esperança. Lembra disso, que há esperança. É possível. É possível vencer a dor. É possível. E claro, como eu disse antes, cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Mas desista de desistir. Escolha todos os dias permanecer no processo. Escolha todos os dias. Se lembrar que Deus é bom e que os planos dele são de paz. Que por mais que hoje esteja doendo, vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Vou dar um tempinho aqui, gente. Vou esperar os comentários de vocês. Oh, Elane, que pena. Meus pêsames. Mas realmente, como eu disse antes, as pessoas que se suicidam, se matam, elas estão querendo calar a dor. E às vezes, enfim, a gente não tem como ter esse controle. Não cabe a nós julgar. Mas é realmente lembrar. E lembrar essa palavra de esperança para aqueles que ainda estão vivos, que a esperança é possível vencer a dor, é possível um novo amanhecer, por mais que hoje você não consiga ver, acredite que é possível. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Muita gratidão a todo mundo que entrou aqui para acompanhar esse choro e tudo. Verdade, Lu, muito triste. É realmente muito, muito triste. Exatamente ali, que todos os momentos nos sirvam de aprendizados em tudo. Em tudo Deus quer nos ensinar alguma coisa. Como eu falei da história do meu tio, eu lembro que foi, como eu disse, no semestre seguinte eu tive que estudar praticamente todos os assuntos do quadro clínico que ele teve. E uma das coisas foi que em uma aula, meu professor estava perguntando a respeito. Ah, existe uma doença que causa isso, isso, isso. E aí eu respondi, né, qual era a doença, porque tinha sido a doença do meu tio. E aí ele me pediu para fazer um seminário e apresentar. E naquele momento eu estava ressignificando a minha dor, eu estava realmente transformando aquilo em aprendizado para conseguir lá na frente fazer diagnóstico mais precoce e talvez mudar, né, o prognóstico de outros pacientes. Então, tudo vira aprendizado. Nos detalhes, Deus nos permite aprender. Gente, mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu nem falei, a live vai ficar salva aqui no Instagram e no YouTube. Quem ainda não é inscrito no canal, gente, vocês me ajudam muito quando vocês se inscrevem no canal, quando vocês compartilham o vídeo. A gente tá aí na meta de chegar aos 1000 inscritos no YouTube. Então, ajudem compartilhando para o maior número de pessoas, para que esse conhecimento, essa palavra de esperança chegue a mais pessoas. Infelizmente, hoje existe realmente muita gente sofrendo, muita gente, como Elaine falou, né? Que no caso dessa pessoa, ela não suportou o término de um relacionamento, porque muita gente às vezes não sabe como lidar, não consegue ver esperança, não consegue realmente acreditar. Então, que nós sejamos essa voz,
de oferecer esperança, de oferecer e dizer que é possível passar pela dor e é possível realmente vencer de outras formas. Então, compartilhem com o maior número de pessoas essa live. Eu vou já finalizando a live. Muita gratidão a todo mundo que esteve aqui ao vivo. É maravilhoso ter vocês ao vivo. Hoje não teve nenhuma pergunta, mas foi realmente um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha história e daquilo que eu aprendi, tanto cientificamente quanto empiricamente, né, na vida real mesmo. Mas Deus, ele é sempre bom e muita gratidão para todo mundo que estava aqui. Quem foi chegando já pro final, gente, aproveita e volta, assiste do início. Eu vou só... Eita, eu fechei aqui os nove passos, vou repetir só por último aqui, para até quem chegou por último voltar para assistir. Então, a primeira coisa, decida seguir em frente. Segunda coisa, se afaste das memórias por um tempo. Terceira coisa, recite palavras de esperança, coloque, né, no seu campo de visão palavras de esperança. Quarta coisa, visite os lugares que antes eram lugares dolorosos, lugares que te remetem à dor e construa novas memórias nesses lugares, construa novas memórias com essas pessoas. Quinto, revise suas prioridades, os relacionamentos, aqueles que mesmo que analise quem vai ser, que vai continuar com você depois que você passar por esse processo. Quem realmente foi importante, quem foi imprescindível no seu processo. Ai, gente, muita gratidão a todo mundo que tá mandando. Muito obrigada, Miriane, Bibi, Sá, Pati. Sexto, não tome grandes decisões precipitadamente, como eu falei aqui, muitas vezes é a sua dor que tá decidindo. Então, aquilo que você puder adiar, adie. Sétimo, viva o agora. A gente só tem o hoje. Oitavo, se abra para o novo. Condicione sua mente todos os dias que você está aberto para receber novas coisas, que você está realmente aberto para o novo. E o nono, desista de desistir. Escolha viver. Depois dessa live do luto, eu estava conversando com minha avó. E aí minha avó dizia que meu avô sempre falava que se morrer era descanso, ele queria viver cansado. Porque por mais que esteja doendo hoje, por mais que sempre vale a pena viver. A gente tem a chance de aprender todos os dias. Então, que a gente leve essa palavra de esperança àqueles que por vezes estão desistindo de viver, por acreditar que não é possível vencer a dor, não é possível passar pelo processo. Ah, obrigada, Bibi. Obrigada, Lenissa. Ló. Lorena que mandou aqui. Rosângela. Beijo aí pra todo mundo. Shelly, que tá chegando agora, eu já tô finalizando a live. Muito obrigada, Lu. Shelly, Bruno, que tá chegando agora, eu já tô finalizando a live, mas vai ficar salvo tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Então, quem quiser assistir no YouTube, daqui a pouco eu já vou postar lá. Foi maravilhosa a live, foi realmente um prazer estar aqui com vocês. E até semana que vem. Durante a semana eu libero o tema da próxima live. Viu? Bom final de semana para todos vocês. Obrigada, Elaine.